Hoje, a palavra falada é o que tu estás vendo, como isso, te pedir por cura, e mais agora, entrando nessa etapa, como desse clamor, e com essa sinceridade do povo, já impedir, em clamar, pedir pelos parentes, pedir pelos amigos, muitas pessoas que têm desejado serem curadas para continuar trabalhando na obra e continuar sendo de bênção para a obra, porque ele tem uma condição, e tu vês que agora isso afeta em uma parte, digamos, mais a flor da pele nos irmãos. Como ele agora vê que tem um lugar onde pedir. Eu creio que nós falamos há pouco tempo, antes pedia, antes tinha esta parte de pedido, mas agora mais assim, mais direto. E tu vê agora que tem algo que se move no coração dos irmãos, porque a pessoa sempre pede. Desde quando pedimos a Deus? Desde que o conhecemos, desde que fazemos contato com a vida eterna, sempre estamos pedindo a Ele. E nossas orações é sempre orar a Ele pelos... Porque se tu tens algo novo, sempre pedimos. Porque sempre dependemos de Deus, mas observa que um pedido... Bom, tudo reúne de irmos daqui, porque tudo se reúne e se define na transformação em já sair dessa terra, mas antes que chegue esse cumprimento, pedimos pela cura de nossos entes queridos, quanto aos que têm alguma deficiência física, mas muitos dos que agora estão pedindo pela cura espiritual, pedindo o mesmo que a irmã Hatihai pediu. E se tu observas, isso foi algo da manifestação de Deus, o irmão Branham, como isso é algo que tu não vês, porque tu não podes ter algo tangível, embora Deus permite ali que o visse, porque estava a um momento pediu e um momento chegaram aos seus pés chorando, ou seja, viu o resultado no mesmo instante, mas a maioria talvez não vejam isso feito realidade, e talvez mais adiante Deus mostre à pessoa que sim, vai ter, mas pela fé a pessoa crê e vai tê-lo na eternidade. Depois disso, por cura física, o tumor é algo que ela nem sequer ouviu. Ela nem sequer sabia que o irmão Branham estava orando por ela. Assim que veja a fé que vai mover ali a um nível tão alto que não vai ser nem preciso sequer que a pessoa peça, vai ser falada a palavra e automaticamente já vai acontecer. E se pede conforme a palavra, ou seja, baseado nessas promessas e baseado neste exemplo que Deus permitiu ali, já da Igreja do Senhor, nessas 5 manifestações que foram partes, se cumpriu ali em uma amostra, o que é uma amostra do que será a realidade, do que será o real, que isso sendo cumprido nesse tempo, que é 1000 vezes maior, não só o tumor desaparecer, senão uma perna aparecer, um braço aparecer, um olho aparecer. Ou seja, desaparecem as coisas malignas, mas também aparecem as coisas que são úteis, e úteis à obra, ou uma má formação do corpo,
como um irmão que me pediu da Guatemala, meu amigo, pastor ali, Aníbal, desde Chiquimula, ele nasceu com uma condição. Desde o primeiro dia que eu o conheci, senti um carinho por ele. E ele, com a sua dificuldade de caminhar, é um esperto, um trabalhador, e ele me pediu que se estivesse na vontade de Deus, que ele estivesse são, caminhando bem, para continuar trabalhando melhor na obra. Veja, foi um dos pedidos que eu coloquei ao Senhor, que eu, quando eu vejo Aníbal caminhando bem, e isso Deus pode cumprir já a qualquer momento, porque ele já deu o primeiro passo, ele pediu, e eu disse, creia. Isso será um testemunho bem, mas bem grande, quando vejam Aníbal caminhando também. Eu me lembro de uma vez que no auditório anterior nós estávamos saindo ali do encontro, viemos caminhando com o irmão William até ali, e a filha de Felho, de Saida. Eu disse, irmão William, eu me lembro das palavras dele que disse, espere a terceira etapa. E agora, conscientiza. Ele poderia ter dito, na transformação tu estarás bem. Mas ele disse, espere a terceira etapa. Ou seja, que isso nos mostra que estaremos bem para servir nesses corpos, bem de saúde, assim, sem nenhum problema, sem nenhuma doença. E assim, essa teofania poderá entrar nesse corpo e oferecer a Deus um templo santo quanto a todas as coisas que envolve uma santidade e também são completamente para poder morar, ter a teofania em nosso coração, em nossas almas. E aquele que falte ainda um pouquinho, um tempinho, com toda essa manifestação que vai ver, Deus vai ajudá-lo para que se endireite. Mas é tempo de estar se aproximando mais e mais da sua cura completa, que é a transformação, sem que tenha que começar por algo assim, do simples, ou seja, do comum, do diário viver. Isso vai continuar se incrementando, se incrementando, se incrementando, e terão pessoas sendo curadas, e já se vai ver algo do comum. Tem uma parte que ele disse, que ele falou que a cura, essa cura vai ser algo tão comum, tem que procurar esse extrato para a gente ler, que vai ser algo comum, mas tem que começar assim, progressivamente. E aí é onde a fé vai continuar crescendo, 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 vai continuar crescendo. Ontem também foi falado da coluna de fogo ali, falando ao irmão Branham. E como se fala de tantos temas, vai sempre ficando coisinhas que podem se enriquecendo, mas ele disse, enquanto o irmão Branham está descansando, isso também representa o irmão Branham na sexta dimensão, mas do lado também a mensagem. Mas veja os diferentes ângulos. Ele descansando na sexta dimensão, está falando a outro. E representa também que esse ministério ainda está em um corpo que precisa de descanso. Ou seja, todos os ângulos, a pessoa diz assim, veja o panorama completo do que Deus mostrou ali na visão da carpa, o irmão Branham. Que tudo está aí,
trancado e temos estado vendo como vai se abrindo. Por exemplo, quando ele disse, quando vocês vejam esse profeta cumprindo as profecias, os ministérios de Moisés e Elias cumprindo o 7º selo, cumprindo a visão da carpa, então vocês sabem que há um ser humano, um véu de carne, trabalhando ali, operando para cumprir isso. O que Deus não pode fazer senão por meio de um homem. E aí veja a coluna de fogo falando com alguém, ou seja, tudo isso teve e vai se engrenando tudo. É como quando ele disse em 1985, eu acho que foi que ele já falou, a mensagem já foi dada, agora é revisar. Mas se tu observas, nesta geração, ele pensava que tudo ia terminar em 85, 86, ele já pensava, mas ainda faltava um tempinho mais. Depois, volta de novo, em 2000, e já vê que entraremos a uma 7ª etapa, e aí se dá conta que voltou de novo este ciclo dos dias apostólicos. O mesmo que aconteceu com o irmão Branham na 7ª etapa da restauração da fé dos pais aos filhos. E volta o batismo, ou seja, vai ter outra vez o batismo aqui na 7ª etapa. E depois está terminando a dispensação da graça. Desta gloriosa dispensação, ele diz, em 2017. Ou seja, que a pessoa diz, mas estamos na 7ª etapa e na dispensação da graça. Ou seja, não estava e estava. E vem então, e há um chamado para subir. Aí subimos. Deixa eu ver aqui, página 6A do livro de Citas, parágrafo 59. Eu creio que breve chegará o tempo quando a cura milagrosa será uma coisa comum. Temos que obter uma fé de rapto na igreja para sairmos daqui um desses dias. E isso produz esse milagre, cura milagrosa, acontece pela fé de rapto que está sendo dada. E é aí que verão que sim, tem um resultado para obter esta fé de rapto, ou seja, vai começar pela cura, e já tem havido um montão de curas que tem estado acontecendo. Há pouquinho eu estive orando por uma criança que vinha, me parece, com uma má formação ou alguma coisa assim. E vejam, justamente à noite, e isso foi, vamos ver onde foi que me mandou, desde o México. Mas algo bem curioso, porque veja, foi ontem, às 8h54 da noite, que o irmão escreve, ele diz, é um dos tantos, eu vou ler esse, mas é um dos vários. Diz, Deus te abençoe, meu irmão José Benjamin Pérez, eu escrevo para dizer-lhe que já está aqui o bebê da irmã Érica, e graças a essa palavra poderosa, tudo se vai bem. Eu estive no hospital por causa de 2 operações que fizeram no esôfago, e os médicos se surpreendem de como ele suportou, e está bem, graças a Deus, e o que eles viram como uma má formação no seu corpo, não teve nada disso, saiu muito bem, pensavam que não nasceria vivo, mas está aqui. E a família agradece infinitamente a você por a palavra falada que enviou, a fé para estarem seguros que tudo sairá bem. Muito obrigado por estar conosco e não temos nada. Que o Deus Todo-Poderoso continue te abençoando. Receba saudação de Érica, mãe do bebê, sua netinha e sua filhinha e sua família. Aí manda a foto do bebê. E
E diz, e algo que aconteceu, que nos surpreendeu, que quando o bebê nasceu, o bebê tem um nome, é de Israel. Era assim que iam colocar aí no bracelete. Diz, aconteceu algo que nos surpreendeu, que quando o bebê nasceu, colocaram na sua mãozinha como um nome José Benjamim. E o papai se surpreende e depois dizia que quem disse que esse será o seu nome, porque não era assim que se chamava, pois agora é Joel. Israel era o nome, mas no hospital colocaram quando nasceu, colocaram assim, e está registrado como Joel Israel, mas veja, no bracelete, onde a doutora colocou José, e ela disse que nem se perguntam por que colocaram, senão ninguém conhece ele no hospital. O nome José Benjamim, senão Joel Israel, inclusive escreveram como Joel Israel, e disse, tem uma coisinha aqui porque alguém escreveu, mas tudo é a mesma letra, a letra da enfermeira, quando ele escreveu. É como se estivessem, digamos, confirmando, digamos que a cura foi por alguém que orou por ela, e ela soube quem foi essa pessoa, mas o hospital ali por baixo não me conhecem. Algo muito interessante, ou seja, é algo simples, mas é algo que se moveu ali, em colocar que esse milagre surgiu por alguém que orou por ela. E assim um montão de testemunho começa a nos enviar, e depois não vai ter tempo, não vai ter como, a quantidade de testemunhos que vai ter de cura. E o mais importante é a espiritual. A luta na mente, a luta que tem ali é algo bem forte, mas Deus também nos dará a vitória, e a todos os que têm esta situação, que esteja passando, é porque Ele é o único que sabe o duro que é. Ou seja, a luta mais terrível que há ali na mente é algo que tu não pode dizer, eu vou tirar isso, vou tirar desse chapéu porque eu não gostei, vou colocar outro. Não é algo assim, é algo bem difícil. Mas Deus também dará a vitória, e dando a vitória e libertação a muitos que Ele já tem dado, que tem tido esse problema, assim como também a cura física, eles já vão se vendo mais frequentemente. E vai chegar o momento, e algumas pessoas eu tenho dito, mas eu não sei se está gravado, ali em um momento onde não vai ter onde chegar para levar uma pessoa que esteja colocando mal. Tem uma citação que o irmão Branham, depois eu li, o irmão Branham tinha dito algo, onde não vai ter onde levá-lo. E eu vou dizer, porque tem que trazer aqui agora. Vou dizer, traz ele aqui comigo que eu vou colocar ele no quartinho e vai sair curado. Isso eu já estou observando, porque isso de um momento a outro vai se cumprir. E essa vai ser uma das grandes vindicações de onde é que esteja um pouquinho duvidoso, de que vai ser ou não vai ser assim que Deus está falando, aí vai dizer, realmente, Deus estabeleceu. Porque alguns, ou seja, vai ter que dizer como São Tomé, põe teu dedo, põe tua mão aqui e não seja incrédulo. Mas claro, já para a pessoa não vai ser para a fé de rápido, porque Tomé representa as fátuas. Ou seja, mas para os escolhidos, o que falte um pouquinho a ele, aí se encaixa, e ali ele vai ver, porque isso está dando volta, de que vai chegar esse momento,
onde não vai ter outro lugar para levar os doentes ou pessoas necessitadas, senão a grande carpa, e que dali se estenda também a todos esses milagres, porque serão milagres internacionais. Não vai ter necessidade de que a pessoa venha até aqui, senão que isso também vai ao lugar e vão também experimentar cura. E lembre que o mesmo que pode fazer em um lugar pode ser feito no outro. Onde podemos ver isso sendo cumprido? Na mesma natureza, na natureza mesmo. O mesmo que está iluminando, o mesmo sol que está iluminando aqui é o mesmo sol que está iluminando em outro lugar, mas continua sendo o mesmo sol. O mesmo Deus que pode estar fazendo milagres aqui, pode também estar cumprindo em outro lugar. Assim que tudo isso está se movendo, assim, uma forma simples, e cada vez vai incrementando mais e mais, mais e mais, mais e mais. E tem ido crescendo também toda a revelação e conhecimento do que é este sétimo selo e do que são os trovões. Quando ele dizia que os trovões tinham sido falados, e mais adiante você pode ver a quantidade de ocasiões que ele disse que os trovões seriam falados na carpa. Por isso a pessoa não pode ficar com a letra. Diz que a letra mata. Ou seja, se colocam a raciocinar. Ali foi lido ontem uma parte do irmão Branham, que eles se põem a raciocinar intelectualmente, a definir o que é que Deus está fazendo, e tudo isso já é álgebra com trigonometria. E aí, os que conhecem e vão conhecer e continuam conhecendo todo o mistério de tudo que envolve a vinda do Senhor, os trovões e tudo isso, são os escolhidos. Os demais vão continuar ficando com a letra, continuarão ficando com o que se falou, mas não com o cumprimento do que se falou. E continuarão nisso. E nota porque vocês veem quando fala, eles parecem que primeiro estudam o que nós vamos falar para depois ir lá e falar, ou seja, que eles estudam para criticar, porque o diabo é sempre assim, e não estão percebendo que seu espírito do maligno, usando e desviando o povo, que Deus permitiu para pastoreares que não são dele, guiando-os diretamente à grande tribulação. E eles estudam primeiro, mas não colocam nos estudos os irmãos. Eles estudam para então vir depois para dizer, que eles têm também, e o afasta e todos podem ver. Mas eles têm até ameaçado, dizendo que se vocês escutem, tá mal. Até ameaçaram eles. E ficam ali nessa parte da letra. Não no cumprimento. Podem estar vendo o cumprimento. Como ele dizia, no templo cantando os salmos de Davi, e dizendo e cantando o salmo, onde diz, amarraram minhas mãos e pés, e contar posso todos os meus ossos. E ali uns passos estavam crucificando esta palavra que estava escrita ali, cantando a letra, e estavam ali crucificando essa letra encarnada. E assim estão fazendo agora. A letra está sendo manifestada em carne humana no povo, Deus vindicando a sua palavra, e essa mesma letra que eles creem estão crucificando, falando mal desde o púlpito. O mesmo que estão pregando, que Deus vai cumprir, que Deus vai cumprir, que Deus vai cumprir, Deus está cumprindo, e isso mesmo é o que estão fazendo, como os fariseus fizeram lá, crucificando a palavra desde o púlpito. E todos esses, tudo isso se cumpriu em 63, quando o irmão Branham pregou, eu acuso esta geração, e isso se cumpre nesse tempo final, nesta segunda parte, onde Moisés feriu a rocha, o qual tipifica uma crucificação espiritual.
Mesmo que depois, vemos que Apocalipse 11 já vai chegar a um ponto onde depois se cumpre esses ministérios antes dos 3 anos e meio, porque onde estão esperando, na sexta dimensão. E como ele já saiu do trono de intercessão, eu estava lendo um extrato que me mandou, que quando ele disse que quando ele saia do trono de intercessão, passa pelo paraíso, ressuscita aos mortos e vem à terra com os santos, e a nós vê-los seremos transformados. E ele falava assim, dessa forma. Mas e onde está o que saiu do trono de intercessão e vem com o título aberto e o traz à terra? E tem essa manifestação da terra de Apocalipse 10? Porque isso era o cumprimento do 7º selo, desta meia hora de silêncio de que não se podia falar nada. Se o anjo mesmo disse, o irmão Branham disse, não vai dizer nada. O exemplo que eu dei, aí esse foi quando Jesus leu. E o dia a pregar o ano agradável do Senhor, e não continuou. Se tivesse continuado, e o dia de vingança do nosso Deus, mas ali no meio tinha um lapso de tempo de 2000 anos, ou seja, ele, digamos, pulou essa parte. Quando ele sai do trono de intercessão, passa pelo paraíso. Mas onde está o que vem à terra com título? Aparentemente ele não viu, ele pulou essa parte e deixou em segredo. Por isso, não podes ficar com a letra, senão, que tens que trazer a vida, tens que vê-la à luz da revelação para poder compreender. E se as coisas são colocadas assim, como tal e qual, então vai colocar a vaca pastando, colocada ali em cima da árvore comendo pasto, porque essa parte aí é uma etapa dentro da meia hora de silêncio, que é quando ele toma o título de propriedade, o abre, vem à terra e entrega a um homem. Essa é a parte de passar pela sexta dimensão, que é depois. Vem primeiro a terra. E depois que passa pelo paraíso. Onde foi que veio primeiro? Jesus em sua primeira vinda, o cumprimento da sua primeira vinda à terra. E depois passou pelo paraíso. Primeiro vem a terra, dá a fé de rapto aos escolhidos, e depois passa ao paraíso. E tudo isso se cumpre nesse tempo final, no cumprimento da visão da carpa. Por este tempo, nesta etapa que estamos agora, de aumentar a fé, que o irmão Branham sempre dizia, temos fé suficiente apenas para a cura divina. Um tempo como o tempo do irmão Branham ali, onde tantos milagres fazia, e ele dizia que havia apenas fé para isso. Quanto mais essa igreja, que está na etapa mais gloriosa, onde temos tido o conhecimento completo, não apenas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas também reconhecimento agora dessa meia hora de silêncio. Quando o escolhido de Deus perceba o poder que tem, e obviamente que seja usado na perfeita vontade de Deus, não é para estar usando para o seu benefício. É por isso que apenas para os escolhidos é essa promessa de fé de rapto. Diz, quando esse grupo possa colocar a palavra bem, diz, então partirá, ou seja, será a palavra sendo falada por lábios de seres humanos adotados, e entrar de cheio a mensagem, como ele dizia, se alguém entrar de cheio na mensagem e entendesse, ou seja, que tinha algo que tinha que ser o povo com a mensagem
que precursor do irmão Branham, e diz, por isso é bem importante ler a mensagem e compreendê-la. Nós lemos no domingo. E aí está nos dizendo, entender, ter a revelação do que é o mistério da segunda vinda do Senhor com os seus anjos. E entendê-lo, diz, o lançaria direto à eternidade. Sem saber conhecer o mistério do sétimo selo, entrar de cheio a mensagem, é entrar todas essas coisas profundas que o povo, os escolhidos, antes não tinham conhecido, e agora estamos entrando a todas essas coisas profundas que ele tinha ali escritas, que nunca tinha dito, e que agora, quando vemos uma anotação dele ali, toda a luz que Deus nos dá com tudo isso, podemos dizer realmente, não tínhamos visto tudo que Deus tinha nos trazido, senão que é agora que Deus está nos abrindo todo o quadro, todo o entendimento. Muitas pessoas dizem, não, é que parece que eles nunca creram no irmão William. Não é que nunca creram no irmão William. É que não estava aberto esse mistério e agora está sendo aberto. E agora é que estamos entendendo. Os que ainda não entenderam a mensagem foram eles, porque se eles tivessem entendido, agora eles estariam crendo. Ou seja, que não se pode dizer que não creram. Críamos na mensagem, sim, sempre cremos. Mas bem é que agora estamos entendendo, compreendendo. Deus está abrindo o nosso entendimento, as Escrituras, e agora podemos entender e compreender o que tínhamos crido. Ou seja, que agora é que vemos face a face tudo isso sendo cumprido, e agora podemos dizer, mas tão simples que é. E antes eu não entendia, mas sim, eu cria. Agora podemos dizer, tem algumas coisas que eu não entendo muito, mas creio nelas. Ou seja, que Deus vai abrindo cada vez mais e mais, e o que não entendemos agora, mais adiante vamos entender, mas é crer. Não haja nenhuma gota, nenhum pingo de pecado, e pecado é incredulidade, senão que melhor. Sejam todos crentes, sejam assim e amém. Sim, eu creio. Mesmo que não entenda algo, mas sim. Que sempre para o crente seja um sim e um amém. Ou seja, sim, eu creio e um amém. Assim seja. Assim seja de tudo que se fale, que é o que se está falando, a cura do corpo, que é o principal, a fé de Rapton. E tudo isso que contém o receber isso, vem, esses acréscimos, também nessa etapa, os quais são curas espirituais, cura física, pedir por nossos parentes, tudo vai se unindo, esses acréscimos, a essa fé perfeita do escolhido, que está obtendo a fé de Rapton. Esse é o tempo mais glorioso e mais tremendo que tempo algum tenha passado depois do tempo de Jesus, morrendo ali na cruz do Calvário. Porque este é o tempo onde será tirado o reino dos gentios e será estabelecido o reino do Messias. Esse é o tempo onde filhos e filhas de Deus voltarão a ser como eram antes, perfeitos. Por isso não teve tempo passado maior que este. Te colocarei sobre um povo maior, disse Deus a Moisés. Ou seja, que esse ministério dispensacional o colocaria um povo maior. Qual é esse povo? O povo que veria a manifestação de Deus, a glória de Deus no lugar santíssimo, mas o qual não viram no tempo das eras, senão que estão vendo hoje, neste último dia na era de pedra angular. Os que não podem ver é porque não estão no lugar santíssimo. Para começar, se tu estás no lugar santíssimo, tu vai ter respeito por quem está no lugar santíssimo. E aí a pessoa não pode ver, já com as atitudes, quem está aí e quem não.
Deus não está em Laodiceia. Isso é um lugar vazio. A sétima etapa. Até o irmão William se foi. Colocando esta sétima etapa, como ele disse, tipo e figura. Nesta sétima etapa, onde ele nos introduziu no ano 2000, que durou até 2018, Deus não está ali. Ou seja, que estão em um lugar que não está a presença de Deus. E por isso é que tu pode identificar quem está no lugar santíssimo e quem não. E todas estas coisas se falam agora claramente e se mostra claramente porque a terceira etapa é para os 3 grupos. E cada um vai receber a parte da terceira etapa que lhe corresponde. E como tu sabes que eles estão ouvindo? Pela forma que falam. E tu não pode dizer, mas se tu tem todo o que segue por ali, deixa-nos tranquilo. Segue como tu vais. Segue te preparando do teu jeito, porque tu estás ouvindo aqui. Porque essas pessoas têm que se preparar para também o que vão receber. E não podem se preparar de outra maneira, senão que ouvindo o ensinamento da carpa. E vão se preparar com este ensinamento para o que eles vão depois fazer e dar na grande tribulação, que é a sua vida. Cada um vai se preparar para o que vai receber. Por isso que eles estão ouvindo, até o incrédulo está ouvindo, porque o incrédulo tem que ouvir que por ser incrédulo não vai obter as bênçãos de Deus, e melhor, vai ser destruído depois em alma, corpo e espírito, depois do milênio. E as fátuas vão reconhecer, porque o reconhecerão, e vão entender que tem toda e que não vão ter que dar sua vida e não vão ressuscitar até depois do milênio. E se saem bem ali, obterão vida eterna. Ou seja, que a terceira etapa, talvez sem a pessoa perceber, apenas os escolhidos compreendem tudo isso. E quando a pessoa fala assim a eles, eles entendem, compreendem. O que não, vai dizer, esse já está falando outra vez de tal coisa e tal coisa. Quando todos somos escolhidos, mas não percebem que cada um está se identificando no seu grupo sem se dar conta. Mas nós amamos a todos do mundo, todos os irmãos de todas as congregações, amamos as denominações, que é este grande grupo, que o irmão Branham diz que quando este mundo denominacional comece a ver a mensagem, esta é a exata hora da sua vinda. Ou seja, esse mundo denominacional, de um momento, é que vão ver, e aí vão identificar esses ministérios, e vão conhecer que a porta já se fechou, e já não terão azeite. Onde vão bater? A porta. E a porta é sempre um véu de carne. Mas não vai ter azeite para dar-lhes, senão que eles serão colocados na grande tribulação, onde serão ali purificados, como serão purificados 144 mil. Ou seja, que tudo isso que cada pessoa e cada grupo vai receber, desde agora já está se identificando, o qual nós respeitamos. Amamos o programa divino e não discutimos com ninguém. Deus não discute, irmão Branham disse, seus filhos tão pouco, senão melhor. Que já tem um programa e não podemos ir por cima deste programa, e alguém tem que cumprir neste grupo, um desses que somos nós, e nós dizemos que são eles, digamos. Mas sendo o verdadeiro, tem que ter um falso. Ou seja, que no final Deus vai vindicar o verdadeiro. E como foi ali, com a restauração que fez ali Elias,
o qual representou a restauração das 12 tribos de Israel. Vejam ali, Deus vindicou Elias com isso que aconteceu ali, e este grupo pensavam que eram eles. E fizeram um montão de coisa, até Elias ria deles. Ou seja, que ele deve estar dormindo, ou está fazendo alguma coisa e deve estar de férias. Mas no final, sempre, ou seja, ao último, veja como Deus vindica por último o verdadeiro. E Deus vindicou ali a Elias. Aqui vai ser vindicado o ministério de Moisés e Elias muito em breve. E vocês vão ver, eles vão ver, que o mesmo Deus que libertou o povo hebreu do Egito é o mesmo Deus que está com o seu povo hoje. É o mesmo Deus que está no meio do seu povo. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o que está hoje na grande carpa catedral. É o mesmo que nos raptará. E ele disse, quando vem essa perseguição, não te assuste, há uma luz que nos levará, que nos raptará. Que luz? A mesma que o irmão Branham viu na visão, a coluna de fogo falando a alguém. Ou seja, que esse, onde a luz, a coluna de fogo estava falando, esse é a via de escape, a única esperança, como diz o irmão Branham, para a humanidade, que é a segunda vinda do Senhor. E onde a encontramos? Na coluna de fogo. Onde o irmão Branham viu? Em uma carpa. Não procurem em outro lugar. Está ali. E está operando nesse tempo em favor dos seus filhos, dando-lhes essa fé de rapto. Bom, até aqui eu acredito que podemos, que continuamos falando e já, vejam, já está na hora do café da manhã, tem que continuar. São muitas coisas que Deus nos tem dado e desejamos que breve Deus, Ele continue abrindo essa etapa, o qual já está a ponto de Deus vindicar tudo, mas como não vai se manufaturar nada, senão que serão crentes que sigam tudo que Deus está fazendo pelos sinais e milagres, senão que melhor. Eles são crentes de fé, de revelação, fé que é a que Deus está nos dando sem ter necessidade de ver milagres. Não precisamos disso para crer. E por isso, são mais que bem-aventurados os escolhidos, porque não precisam ver milagres para crer. E é uma bem-aventurança ao escolhido de Deus quando veja já a vindicação de tudo isso e dizer, eu realmente, obrigado, Senhor, graças a Deus, de que eu havia visto, tinha crido, sem ter que ver estes sinais físicos. Eu já vi faz tempo, e sem perceber, Deus vai mostrar que essas pessoas estavam vendo mais além da cortina do tempo. O que Paulo disse, coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração de homem, são as que tem ele reservado para vós. E quais são essas coisas? As que estão se vendo agora. Ou seja, que sem o povo perceber essa escritura, já tem estado vendo coisas que nenhum ser humano ouviu. E diz, e o sentido ao coração, porque veja, desde aí que emana essa fé. Coisa que nem sequer havia no tempo do irmão Branham, ou muito menos antes. Agora, isso que Paulo disse que era reservada para nós, veja, agora, isso era para nós. Esse maná escondido e tudo que estava ali é o que estamos agora ouvindo, vendo e recebendo nesse tempo final. E podemos estar seguros
de que vai chegar o momento onde nós nos daremos conta que isso já tinha estado acontecendo em nossas vidas e não estávamos nos dando conta, que estávamos olhando atrás da cortina, ou seja, dentro da cortina, porque diz que ele foi subido ao terceiro céu, ou seja, a sétima dimensão, onde nós estamos. Se é a era do lugar santíssimo, pois onde é o lugar santíssimo? Na sétima dimensão. Estamos vendo o que há na sétima dimensão. Estamos ouvindo o que havia ali reservado para nós, aqui no meio do povo. Lembrem que ali há silêncio. Ali nada está se movendo. Não está se fazendo nada ali. Todos estão na expectativa do que está acontecendo aqui. Diz que os céus e a terra... diz alguma coisa assim na Escritura? Desejaram, onde se fala disso, que vem a quinta dimensão e começa a se abrir na Terra, mas por outro lado, para os escolhidos tem que se abrir uma dimensão para nós. Não pode apenas o mundo que vai ficar na Terra abrir a quinta dimensão a escolhidos. Por isso tem estado se abrindo esta dimensão celestial, e este é o porquê. Estamos vendo o que o irmão Branham viu ali. Ele não nos disse o que era. Ele viu e nós estamos experimentando o que ele viu. Estamos experimentando tudo que a coluna de fogo falou a esse mais acima dele. Sabe o que isso significa? Ou seja, vivendo na própria carne já não é uma visão, já é algo real, já é algo tangível. Porque dizer que a coluna de fogo está falando a mais alguém em cima, em visão, mas vendo o que está acontecendo, o qual foi transportado ali nesse lugar, e tu está vivendo nesse momento, porque foi uma das atividades. Quantas já levamos? Quantas já levamos isso a acontecer? Ou seja, que isso, cada vez, isso nos internaliza mais e vê o grande que é, em uma forma simples. Como Deus está operando em uma forma simples, porque assim é a simplicidade. Ele se agrada em habitar, em morar no seu povo assim, uma forma simples. Bom, a visão da carpa, cada vez que esse momento vai se aproximando, cada vez tem coisas que vão se abrindo, porque os escolhidos têm que ter esse conhecimento completo para poder obter completamente a fé de rapto. Como diz o irmão Miguel, em algum momento temos que sabê-lo, porque tem que ter o escolhido de Deus, toda esta armadura completa, tem que ter toda a palavra, toda a revelação para poder obter esta fé de rapto completa. E tudo vai se dando a conhecer, e pelo que se vê, Deus não muda a sua forma, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, mas o que está aguardando segue essa linha profética e segue com esta percepção profética, toda a linha, e quando veja e olhe para ele, já vai ver todo o quebra-cabeça montado, e quando veja, olha, eu estou transformado, já está tudo armado, todo o quadro, e já podem também olhar essa dimensão e podem ver os santos que vão ressuscitar. Tudo vai ser simples e no comum. Tudo vai ser algo tão e tão comum que vamos nos surpreender na forma na qual Deus vai cumprir todas as coisas.
E por isso ele dizia, se a pessoa vai em um determinado lugar, vai outro por aqui, vai outro por ali, em um tempo de caos, digamos, nem vão perceber. Por isso vão dizer, mas não tinha que acontecer o rapto, isso já passou. Isso já aconteceu, já veio. Mas, Senhor, nós fizemos tal e tal coisa, não sei de onde são. Aí entra o que falamos agora da sétima etapa, vê? Vão se encontrar e ali vão entender que sim, tinham ficado nesta sétima etapa, onde não estava Deus. E quando vão então tratar de subir, não vai ter como subir porque essa etapa e essa porta se fechou. Quando a porta se fecha, quando se abre, é com um mensageiro. Um abrir e fechar. Um abrir e fechar. Se abre com o mensageiro, Deus o leva e se fecha esse olho. E algum dia os dois olhos serão fechados. Apocalipse 11. E aí, quando se abram, novamente, estando nessa terra, esse corpo, os que deixarão, diz o irmão Branham, em um desses lugares, que deixarão até certamente tudo o que vão fazer. Mas tem uma parte que diz e aconteça ali para a sexta dimensão, passar pelo paraíso e vir com os santos, quando se levante sobre seus pés, já são pés de bronze, que é juízo. Aí já não tem como bater novamente essa porta para obter a misericórdia de Deus pela última vez que havia obtido na pedra angular na oitava era. E aí se cumprirá pela última vez o de abrir e fechar os olhos. E se abrirão para nunca mais fechar. Por isso diz, e nunca mais sairão dali. Ou seja, que estavam ali. Bom, tudo isso é muito importante porque tem a ver com essa obra que estará sendo realizada na visão da carpa. E como é que produz todos esses juízos divinos pela palavra falada, o qual vai desencadear esta perseguição, essa apertura. Porque vai ser pela palavra falada. Bom, vamos deixar até aqui, porque nós não vamos acabar aqui. O tema, vamos falando a terceira etapa e a cura física, espiritual e física, podemos colocar. A terceira etapa e a cura espiritual e física.